O Falando Nisso Band está no ar. Como que surgem as dívidas? Como evitá-las? Quase 72 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas, são os inadimplentes. Quitar essas dívidas é importante não só para esses consumidores, mas também para as empresas, porque com o nome limpo, as pessoas voltam a ter acesso ao crédito para fazer novas aquisições, e isso estimula a economia. Energia solar segue em expansão no Brasil. Em 10 anos, a produção de energia solar se expandiu para todos os estados e hoje ocupa o segundo lugar como a matriz elétrica mais utilizada no Brasil, com 16% de participação. Só fica atrás da energia gerada pelas hidrelétricas. E no programa de hoje vamos falar sobre Dezembro Vermelho, um mês para reforçar o combate contra o HIV. Sexta-feira, dia 1º de dezembro, o Falando Nisso Band começou. Olha, eu tô aqui sozinho hoje, então quero a sua companhia, tá bom? Porque a Águida não tá aqui do meu ladinho, ela tá de volta segunda-feira, se Deus quiser, mas eu quero a sua companhia então. Então manda mensagem no WhatsApp, conversa comigo, vai ser muito legal a gente poder trocar ideia durante todo o programa. E claro que a gente começa com uma mensagem que é pra gente respirar fundo e praticar no dia a dia. Por quê? A gente precisa aprender a respeitar o limite de cada pessoa que tá aqui, ó, na nossa volta, não é verdade? Às vezes o que é óbvio pra gente, a pessoa ainda não aprendeu, não tá ali, não é dela, entendeu? Então a gente tem que aprender a ter paciência, não o esforço do dia a dia. A gente tem que entender que cada um tem o seu tempo para assimilar as coisas, né? Para praticar aquilo que é óbvio pra gente. Essa questão do bom senso, às vezes, ele é meio complicado, né? Que o que a gente acha que é um bom senso, né? Que é lógico, às vezes a pessoa não aprende ainda que é. Então a gente tem que ter a paciência. E pensar dessa forma ajuda a gente até a ter paciência com a pessoa. Tá bom? Fica esse toque para você, essa lição que eu preciso aprender também. Mas olha que legal, a gente tem prêmios, né? Todo dia a gente comenta com vocês. E a gente começa o programa de hoje anunciando quem levou esses 4 ingressos pro Cinemark. A pessoa fez tudo certinho, curtiu, marcou 2 amigos, compartilhou nos stories, foi a Júlia Oliveira. A Júlia Oliveira, parabéns! Você precisa retirar aqui os seus convites aqui na Band, tá bom? Aí você tirando o seu convite aqui na Band, pode vir até hoje já, que já tá lá na nossa recepção. Aí você já consegue também, então, aproveitar nesse final de semana, por que não? Tem um sorteio novo, esse é bacana, gente, um iPhone 15. Tem noção do que é isso? É isso mesmo, então para participar é diferente, tá bom? Eu vou até pedir para tirarem o GC só um pouquinho para o pessoal usar esse QR Code. Esse QR Code você pode apontar a tela do seu celular, você já vai direto para o site da Nativa, nativasjc.com/cadastro. Então é por aí, por esse QR Code, ou também você entrando lá e colocando o cupom MIRATEBAND. Esse é o cupom de hoje. Acho que pode até voltar agora com o GC, obrigado, viu, Gu? Pode voltar com o GC. Tá aí, ó, cupom MIRATEBAND. Tem um lugar certinho lá no site para você colocar. No final do ano, então, você pode terminar o ano com o iPhone 15. Junto com a gente, quem tá? Mirate Residenciais. 2 dormitórios com suíte e varanda gourmet. Chique demais para você conhecer até o empreendimento. mirateresidenciais.com.br. Mas tem que pôr esse cupom aqui, ó. MIRATEBAND. Aí você já consegue pegar lá o seu número para você, então, com certeza participar. Tem a enquete do dia. A gente vai fazer nossa perguntinha agora, que pelo WhatsApp você pode participar também. É 12997-167989. A gente já vai trazer a perguntinha para você, mas vai ser uma pergunta assim: você conhece alguém que tem um sintoma, que tem HIV? Por que a gente quer trazer essa pergunta para o pessoal? Até para abrir o nosso assunto. Existe um preconceito tão grande com o assunto. Como eu comentei com vocês, até vou já colocar aqui o nosso querido Dr. Joper Fonseca, que é infectologista, e vai responder as perguntinhas. Doutor, fui tentar gravar, porque todo dia a gente coloca a participação do pessoal aqui, sabe? Do pessoal da rua. Eu vou lá e gravo, por exemplo, a gente falou ontem sobre finanças. Aí a gente pergunta, as pessoas respondem, trazem perguntas para os convidados. A gente abriu o assunto de HIV, a gente não conseguiu colocar uma perguntinha, porque ninguém queria falar ou ter imagem, mesmo que seja com uma dúvida, ligado ao HIV.
Primeiro, boa tarde, doutor. Que bom ter você aqui, viu? Boa tarde. E que dificuldade, né, doutor, a gente conseguir falar de maneira aberta sobre Sim. HIV, né? Eu acho que foi feliz, né, essa sua colocação, muito feliz, porque entra ano, sai ano, a gente fica falando o que nós vamos fazer esse ano, quanto de camisinha vai distribuir, quanto de teste vai fazer, e esquece dessa questão de estigma e preconceito. Sim. Né? Uma das grandes barreiras que a gente tem para atingir a meta de ter cada vez mais pessoas conhecendo a sua condição sorológica é justamente porque grande parte dessas pessoas não faz teste porque não quer saber. Não quer saber. Não Achando que não sabendo vai, de alguma forma, vai Sim. proteger ela. E ela não quer saber muitas vezes porque ela tem medo que ao saber como que ela vai ser tratada, como que ela vai continuar no seu próprio meio. Por isso nós estamos aqui há muitos anos nessa campanha Fique Sabendo, seja positivo, seja negativo, é importante que a gente saiba. Né? Hoje, assim, é triste ainda a gente chegar no hospital e ver uma pessoa descobrir que está com HIV no fim da vida dela, sendo que ela Isso perdeu... acontece hoje? Até hoje. Sério, assim, doutor? inacreditável. É né? inacreditável. Mas a gente tem ainda um número relativo de pessoas que vêm saber que está com HIV no hospital, muitas vezes acaba falecendo Sim. pela AIDS, ou às vezes a gente tem que resgatar com um tratamento muito mais difícil, com um monte de infecção oportunista, enfim. Eu acho que assim, foi feliz a sua colocação, que a gente precisa falar sobre. A gente precisa, até porque, então, essa vai ser a nossa enquete, tá bom? E você lembra que quando você participa da enquete, não aparece seu nome, não aparece nada. Até vou reforçar isso para incentivar você a participar. #sim, #não. Você conhece alguém que tem HIV? É isso. Que tem com HIV? #sim ou não. A nossa intenção é trazer hoje, com o programa de hoje, gente, claro que toda a conscientização, mas é a gente quebrar essa parede que não deveria existir, doutor. Porque pensa comigo, a pessoa tem diabetes. Eu, por exemplo, conheço amigos que têm diabetes. E a gente fala disso de maneira aberta. Agora, por que a gente não pode falar? Conheço alguém que tem HIV. Sim. Por que existe esse medo de simplesmente até você se associar a algum amigo seu a trazer esse estigma todo? E são detalhes, por exemplo, o paciente vai no meu consultório porque ele está com... pode ser até uma IST, tá? Mas que seja algum problema no osso, uma osteomielite, que é muito comum. Aí ele pede um atestado, eu geralmente ponho um CID de consulta, mas se eu quiser pôr CID de osteomielite, eu posso pôr, porque às vezes a empresa quer que coloque e tal. Sim. Mas se eu quiser nem pensar em escrever alguma coisa de HIV, existe até lei que protege a pessoa para ela ter o sigilo. Mas assim, eu imagino, por que ela não pode falar? Né? Por que ela tem que esconder? Por que os remédios, quando ela vai buscar remédio lá na prefeitura, lá no CRMI, ela tem que pôr numa embalagem, né? Fica com vergonha de pegar a medicação dentro de uma sacolinha branca que alguém possa ver, chega em casa, tira tudo da caixinha, joga a caixa fora. Então isso só existe porque existe preconceito. É muito triste, né? Eu acho que o que existe ainda na cabeça de muitos é a imagem de quando tudo começou. Sim. Quando realmente o HIV já veio até como uma doença, que até saía isso no jornal, era um absurdo isso, né? A doença do gay, a doença peste castigo gay. de Deus, peste gay. Então, tudo isso, com certeza, criou essa sementinha do preconceito, do medo, o que até muitas vezes inibe pessoas até fazer o teste. Sim. Esse medo, esse preconceito. Há pessoas que acham, pessoas inclusive conhecidas, que o Estado não deveria arcar com custos de uma pessoa com HIV, porque ela foi culpada por ter adquirido. Sim. Por que ela adquiriu? Porque ela teve comportamento errado, porque ela fez sexo com muitas pessoas, enfim. Então existe ainda muito enraizado, a gente precisa transformar isso. Eu acho que assim, estou feliz por você estar trazendo esse assunto aqui, acho importante. É importante, doutor. Então, durante todo o programa, a gente vai conversar sobre Dezembro Vermelho, que realmente é esse mês de conscientização, também contra a luta aí do HIV, para a gente entender e diferenciar HIV e AIDS, porque é muito diferente uma coisa da outra. O doutor vai explicar tudo para você, tá bom? Se você tem filho e adolescente, chama para assistir o programa de hoje. Muitas vezes eu sei que pai e mãe têm uma vergonha de tratar algumas coisas com os filhos. Então a gente quer fazer isso também, ajudar você aí com informação verdadeira sobre tudo que a gente vai falar. Segura só um pouquinho, doutor, que a Fernanda Belo vai entrar com a gente agora para conversar também sobre uma operação que está tendo, Operação Verão da Defesa Civil, que está alertando as fortes chuvas nesse momento que a gente enfrenta também, todo um trabalho deles, né, Fernanda? Boa tarde, minha amiga.
Isso mesmo, Lucas. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, a Operação Verão começou hoje e vai até o dia 31 de março do ano que vem. Aqui em Taubaté já tem um plano de contingência em ação, mas quem vai dar mais os detalhes para a gente é o Danilo Risse, coordenador da Defesa Civil daqui de Taubaté. Danilo, boa tarde. Primeiro fala para a gente quais são essas ações que fazem parte desse plano. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Acompanhando o calendário do governo estadual, hoje estamos também oficializando o início da Operação Chuvas de Verão, vai de 1º de dezembro a 31 de março. Ela é caracterizada pelo forte calor, mas por pancadas de chuva de grande intensidade, final do dia principalmente. Este verão não deve ser diferente. E essa oficialização é através de um decreto, um plano de contingência de atuação. Essa atuação é sistêmica com os demais entes da prefeitura, os demais órgãos, seja interno ou externo, de maneira a dar uma pronta resposta, voltar à normalidade social, buscar de alguma maneira minimizar danos, mitigar. Essa atuação sistêmica, de forma geral, está oficializada via plano de contingência. Você já falou aí um pouquinho e a Defesa Civil já tinha alertado também que esse verão deve ser marcado por temporais. Então o que a gente pode dar de orientação para quem está assistindo a gente? A gente deve passar o pico do fenômeno El Niño, é o que os meteorologistas dizem, isso aí deve vir chuvas de grande intensidade. Qualquer sinal de... qualquer percepção de risco, uma árvore inclinada, um poste inclinado, uma porta, uma janela emperrando na sua residência, pode ser algum sinal de colapso de solo, alguma coisa nesse sentido, a sua edificação pode estar em risco. Peça uma vistoria da Defesa Civil através do telefone 199, prontamente a gente vai lá e faz uma vistoria preventiva para minimizar danos. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Lucas, volto com você aí no estúdio. Obrigado, minha querida. Sempre excelente ter a sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde de trabalho para você, viu? A gente já volta então no próximo bloco conversando com vocês, mas eu vou aqui para dar um toque bem legal. Vou reforçar a estreia de amanhã, dia 2, na tela da TV Band Vale, o primeiro programa multiplataforma da região metropolitana, que é o Band Vale Cast. Gente, olha que legal. Então vai ao ar todos os sábados, sempre às 10 para as 7 da noite. Então, além da TV Band Vale, você vai poder acompanhar também as entrevistas no portal bandvale.com, no canal do YouTube da TV Band Vale e nos principais agregadores de podcasts. Carol Rossassi, minha querida amiga, e Israel Goldenstein também comandam o Band Vale Cast, que estreia, então, recebendo o músico Chico Oliveira, esse renomado trompetista. Você está vendo ele e você reconhece com certeza. Lembra que ele tocou no sexteto do Jô Soares? Isso foi por 18 anos que ele teve lá com o Jô. E ele vai contar histórias dos bastidores do programa, da carreira musical dele também. Afinal, são milhares aí de bailes e apresentações. Band Vale Cast estreia amanhã, 10 para as 7 da noite, na TV Band Vale e também nas plataformas digitais e esses agregadores de podcast também. Muito legal. Eu vou assistir, quero a sua companhia na tela também. Bom, a gente vai para o intervalo, já já a gente volta então para falar que oportunidade boa para renegociar dívidas está chegando. Aliás, esse é o momento da gente entender por que as dívidas acontecem. Para começar o ano bem, não sai daí. Pensar um pouquinho em dinheiro, dívidas, porque olha, 2023 foi o ano de renegociar as dívidas. Tem feirão para todo lado, programa do governo federal, ou seja, oportunidade tem, né? Mas agora a gente pergunta para você, como é que nasce uma dívida? Como é que acontece também para você viver sem essa bola de neve que vai crescendo, hein? O consumidor checa os valores pendentes, ouve a proposta de abatimento e decide se paga ou empurra com a barriga mais um pouco. Eu vim aqui tentar fazer alguma negociação. Não é nem porque eu preciso comprar alguma coisa financiado, nem por nada, é só por limpar mesmo o nome, entendeu? Este foi um dos 24 pontos de atendimento de um feirão de negociação de dívidas que ocorreu em São Paulo. Mais de 500 empresas ofereceram descontos. O nosso feirão vai até dia 30, com possibilidade de ser prorrogado, estamos estudando isso ainda. A pessoa acessar o app da Serasa 24 horas por dia, 7 dias por semana, ela tem todas as negociações ali. Quase 72 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas, são os inadimplentes,
Quitar essas dívidas é importante não só para esses consumidores, mas também para as empresas, porque com o nome limpo, as pessoas voltam a ter acesso ao crédito para fazer novas aquisições e isso estimula a economia. O problema está nos variáveis. Então não sei mais ou menos quanto que eu gasto de gasolina, com delivery, com transporte, e aí as coisas vão, né, perdendo a mão em gastos pontuais. É R$10 ali, é R$20 aqui, quando a gente vai ver, virou 1.000. Então é importante essa pessoa se atentar, né, na organização mesmo financeira. Lembra do José Aparecido? Acabou de fechar um acordo e finalmente saiu do cadastro negativo. De 35 mil para 1.200 e uns. Então já ajudou. Vai pagar à vista ou vai pagar parcelado? Não, vou pagar parcelado. Quantas vezes? Acho que é 15 vezes, né? Muito feliz. Ah, mas tem coisa melhor, gente? É que nem no banheiro, né? Quando você está com o intestino preso, você vai, não dá aquele alívio? A mesma coisa pagar a dívida. Para mim é a mesma coisa. Você se livra assim, ó, já era. É um alívio assim constante, né? A gente dorme até melhor, não é? Bom, olha, hoje é o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao HIV e também a AIDS. A gente já vai entender por que eu estou diferenciando isso com o Dr. João Fonseca, que é infectologista, referência aqui na nossa região também para tratamento, tem cuidado de muita gente acompanhando. Aliás, doutor, você acompanhou desde o começo tudo, né? A sua experiência vem dessa... É, quase, né? Eu me formei em 90, né? E os primeiros casos começaram na década de 80, né? Então, quando eu estava na faculdade, eu comecei a ouvir, comecei a ver. Quando eu cheguei na residência, tive contato. Por coincidência, até eu estava em Botucatu, onde eu fiz faculdade, eu cuidei de um paciente de São José dos Campos. Foi uma coincidência, mal sabia que eu iria vir para cá um dia, né? Sim. Então, bastante tempo, né? É. Doutor, sabe que eu estou até um pouco chateado, porque geralmente, né, isso eu falo abertamente aqui, a gente, graças a Deus, está muito bem de audiência aqui no programa. A gente está com uma vice-liderança lá, que em breve até a Band vai anunciar para você em casa. Então a gente sempre agradece muito a sua companhia, a sua participação. Deixa eu conversar com você aqui, ó. Mas sabe que eu acho que é triste? Pode vir aqui para por favor, Leone. Sabe o que é triste, gente? Hoje a gente está tendo pouquíssima participação. Geralmente a gente tem aí, no mínimo, umas 50 perguntas já no começo. É uma coisa assim que assusta. Graças a Deus, todo dia está muito bem. A gente fica muito feliz. Mas hoje, porque o assunto é HIV, a gente está tendo pouquíssima participação, doutor. Pouca gente querendo, de repente, até se manifestar do assunto. Ah, eu não tenho dúvida, mas até da nossa enquete, que a pergunta é a seguinte: você conhece alguém com HIV? Essa é a pergunta. Você vai responder hashtag sim, hashtag não. E, doutor, geralmente, no começo do programa, já bomba já a participação das pessoas. E eu estou vendo um grande acanhamento das pessoas participarem aqui com a gente. Né? E acho que... Mesmo falando não, né? Mesmo falando não, porque de repente você não conhece, você não é obrigado a conhecer alguém que tem HIV, né? Ou às vezes até você nem sabe, às vezes a pessoa que está do seu lado tem, você nem imagina. E a gente não vê a pessoa nem respondendo um não. Então, é por isso que é importante a gente ter o dezembro vermelho, doutor? Eu acho que é assim, na verdade, esse tema, ele merece uma presença permanente na vida da gente. Verdade. Né? Porque você constantemente está, eventualmente, passando por algum risco, porque você constantemente está fazendo exames, que você pode incluir exames de HIV na sua rotina, e também porque a gente tem hoje uma tecnologia a toda disposição, tanto para fazer diagnóstico quanto para fazer um tratamento precoce. Ou seja, se você está infectado, vai começar o tratamento de imediato. Né? Eu fico comparando hoje com 30 anos atrás, o que a gente tem de tanta coisa boa à disposição das pessoas, né? Então, eu acho que é um assunto que é importante estar aqui no mês de dezembro, mas ele tem que estar sempre presente. Inclusive, pensando até na prevenção, né, doutor? Acho que quando a gente fala em HIV, quando a gente fala de todo esse movimento, né, você acaba prevenindo também, né? Porque as pessoas têm consciência, a gente sabe que o conhecimento é a prevenção, né? Sim. A gente ainda tem uma medicina muito tradicional focada na doença. Né? Então, se você for pensar em diabetes, pressão alta, tudo, as pessoas correm atrás do prejuízo quando ela descobre que está diabético, que está hipertenso, e poucas ações de prevenção, né? em relação ao estilo de vida. O HIV é a mesma coisa, né? A gente tem várias armas aí hoje à disposição, não é só camisinha, né? A gente precisa falar sobre PrEP, é um assunto que eu queria ter a oportunidade de falar um pouco aqui. Então, sim. Vamos falar agora já, doutor. A gente vai pegar só mais um pouquinho aqui do tempo. Vamos entender. A gente pensa em prevenção HIV, a gente liga diretamente também a questão do sexo, né? Mas o HIV pode ser transmitido através de agulhas, né? Para quem compartilha, né, doutor? Então tem segurança no trabalho,
você tem a questão da segurança no banco de sangue, na transfusão, e também na principal forma hoje de aquisição do HIV, que é através de relação sexual. Tá. Né? Então, se você tem um indivíduo, uma pessoa que tem um comportamento de risco com frequência, e essa pessoa não consegue aderir, por exemplo, a usar camisinha, tem dificuldade, ou tem um relacionamento com alguém com HIV e tem receio de se contaminar, ela teria a possibilidade de tomar um remédio, que hoje é denominado de PrEP. Muitas pessoas não sabem o que é PrEP. Né? PrEP é uma medicação. Por que PrEP? Porque você faz antes. É uma coisa preventiva. Né? Então, a PrEP ela é tomada, você toma um remédio todo dia. Em alguns casos específicos, pode ser tomado só no momento em que você vai ter a exposição, como é no caso de homens que se relacionam com homens, né? Onde a pessoa pode tomar 2 comprimidos de 2 a 24 horas antes do ato sexual, depois de 24 horas toma mais um comprimido e depois de 24 horas mais um. Pronto. Então, se é aquela pessoa que tem relação só de final de semana ou esporádica, ela está podendo fazer uso dessa forma. Se é uma pessoa que tem exposição muito frequente, aí ela vai tomar todo dia. Isso tem uma eficácia muito alta. Doutor, agora, se a pessoa de repente fez o ato de maneira impensada, não teve esse planejamento, eu vou fazer 100, vou tomar antes. Fez hoje de maneira impensada. Existe algo pós que a pessoa possa fazer? Então, que já existia, né? Antes da PrEP, existe a PEP. Então é PEP pós, PrEP pré. Tá bom. Então, aconteceu um relacionamento, estourou a camisinha, ou no momento que estava, sei lá, sob efeito de álcool, alguma coisa assim, não se preveniu. Sim. Então, você tem até 72 horas, de preferência o quanto antes, mas até 72 horas, você pode iniciar um tratamento que você vai tomar durante 28 dias e também a chance de você se infectar é muito baixa. Lembrando que esse tratamento a pessoa não compra na farmácia, né, doutora? A pessoa tem que ir até o posto, né? A gente tem no município como referência o hospital municipal para situações de feriado ou noturna. E a gente também faz atendimento se você tiver uma situação ao longo do dia no CRMI, que é aquele centro de referência ali na rua Minha Sade, número 200. E temos como projeto, se Deus quiser, em breve, a gente vai implantar PEP em outros pronto-socorros, os outros UPAs, para que a pessoa não tenha que se deslocar do seu bairro até o hospital municipal. E olha, não tem que ter vergonha não, de repente você foi lá, né, fez o que não queria, e aí está arrependido, e vai no hospital, fala abertamente que o profissional de saúde não deve te julgar. Sim. É o dever dele não julgar ninguém, simplesmente oferecer a saúde e promover a saúde, né, doutor? E depois você vai fazer o segmento durante um período para ver se pegou alguma coisa. Nesse momento você vai ter oportunidade também de fazer prevenção para sífilis, para gonorreia e para outras infecções que podem acontecer. Então, assim, temos ferramentas? Nós temos. Sim. A gente tem que usar. Com certeza. Já o doutor traz mais informações para a gente. Mas agora, bora saber como fica o tempo para hoje, aliás, para esse final de semana? Campos do Jordão tem a máxima de 24 graus com chuva fraca. Cachoeira Paulista, máxima de 32 e Caraguatatuba, máxima de 29. Santo Antônio do Pinhal, períodos nublados com chuva fraca, máxima de 27. Em São Luís do Paraitinga, céu nublado com a máxima de 30 graus. Já em São Sebastião, possibilidade de chuva fraca, máxima de 29. Hoje em São José, sol entre nuvens com a máxima de 31. Final de semana quente, máxima de 32 sábado e 34 domingo. Já segunda-feira, máxima de 33 graus e terça-feira, máxima de 29, com possibilidade de tempestades. Final de semana quente, hein, amiga? Tá esquentando, né? Calor. E você, vai esquentar mais ainda ou não? Acho que eu estou meio light tá hoje. Tá nublado com sol. Mas tá legal. Sempre legal, claro. Porque a Lana às vezes vem pegando fogo, né, gente? Hoje a gente vai falar da diva Beyoncé. Pois é, né? Ela só tem coisa boa, né, amiga? Só coisa boa. É verdade. Uma mulher sensacional, né? É incrível mesmo. Pois é. Ontem ela esteve no tapete vermelho da premiere do filme Renaissance. E a cantora, então, tirou fotos ao lado da filha, recebeu também a Taylor Swift por lá. A gente falou que não ia falar dela, o foco não é ela, mas ela tá por lá. E ela foi. E olha a roupa que ela tava, gente, um look básico cheio de joias.
Gente, mas será que aquilo espeta? Ah, mas não consegue sentar, né? Não Gente, tem como. se eu sento num negócio desse, meu bumbum fica todo marcado. Será O dela que tá, claro que fica, olha o tamanho. Ah, tá, porque olha isso, gente. Olha esse Bom, negócio na frente. enquanto ela exibia, né, esse vestido lindo e também enquanto ela exibiu seu filme para uma lista seleta de convidados lá em Londres, a Renaissance, a filme by Beyoncé, já estreava nos Estados Unidos. Então, até o momento, o filme conta com nota máxima no Rotten Tomatoes, que é um site de críticas do cinema, né? Conhecido esse site, Atualmente são 6 críticas e ela está com nota máxima nesse momento. Nesta sexta-feira, o longa documentário vai chegar aos cinemas de diversos países. Ainda não vai chegar no Brasil. Pois é, calma. A expectativa para o primeiro final de semana é de um lucro entre 30 e 40 milhões de dólares. Então, caso esse valor seja atingido, a Beyoncé pode ter o filme com melhor arrecadação em dezembro na história. E de surpresa, a Beyoncé então ontem lançou My House. É uma música inédita do seu... Lançou no final, nos créditos do filme dela. Ah, que legal. Então, nas redes sociais, os fãs da cantora acreditam que a música seja uma preparação para um próximo lançamento já. Os fãs são os mais ansiosos dela, sempre. Né? E para os fãs brasileiros, esse filme vai estrear aqui nos cinemas só no dia 21 de dezembro, mas ainda chega nesse ano. Ah, tá, menos mal. É porque eu achei que ela podia ter priorizado os países que ela não foi, ficar esperando ela ir, né? Ao contrário. É que ela priorizou onde tem dólar, né, gente? Não onde tem um real. Porque senão ela não arrecada no final de semana, entendeu? Com certeza. Faz parte. Faz parte do dia. Mas o vestido dela é sensacional, Nossa, muito gente. legal, né? Aquilo chama vestido aquilo? Ah, eu acho que é um body, né? Ela pra mim é roupa de carnaval, ela podia desfilar. Né? Que ia estar maravilhosa. Uma rainha de bateria. Já pensou ela rainha de bateria? Gente, eu não sei se ela não sabe sambar, mas aprende. Ah, ela aprende tudo. Imagina. Ela ia arrasar. Nossa. Ela é maravilhosa, né? Tudo gente, que a gente fala dela realmente é difícil. Ter coisa ruim, acho que nunca existiu. Acho que dela a gente nunca falou. É, realmente incrível. Nunca vi, na verdade. É. Bom, tá uma febre, né, dos rebeldes aqui no Brasil, tá mesmo. né? E vários dos fãs da banda ainda estão com dívidas, né, dos shows, dos outros shows que eles fizeram aqui no Brasil. O 13º vai ajudar a pagar, né, gente? Caiu Pois ontem, é. Já era. Eles têm essa dívida, mas já entrou outra coisa para eles se endividarem, viu? Entrou em pré-venda nessa semana uma nova coleção de Barbie dos Rebeldes. Não acredito. Criada em celebração, então, a turnê Soy Rebelde, né? A questão é que os valores dos bonecos chegam aos R$1.700. Não acredito, R$1.700. Sim, é um box com os bonequinhos lá. Ah, vem todos? É, tem dois tipos. Ah, tá. Essa nova coleção criada pela Mattel já está em pré-venda, então, em alguns sites de colecionadores, com todos eles, né? Com os looks da turnê Rebelde. Então, além do box, também foi disponibilizada as versões com os uniformes separados que a gente está vendo aí da escola que eles estudavam, né? Elite Way School. Então, são vendidos separadamente os bonecos, mas esse aí que tá todo mundo junto, esse é o box de R$1.700. Isso. Nossa. Quanto custa? R$1.700. R$1.700, aquele... Esse separado custa R$500 cada um. Gente, que coisa, né? Realmente eles vão vender esses bonecos pra adulto, né? Porque não sei se adulto, criança não, vai... é adulto. Se bem que tá caro o brinquedo hoje em dia, né? Tá. Acho que tá na faixa, viu? Menina, eu fui ontem na loja de brinquedo com a minha sobrinha, uma boneca R$900. Gente. Eu falei, gente, mas o que essa boneca faz? E ela chora. Aí eu falei, gente, você vai pagar pra ver uma criança chorando? Tem gente que paga pra não, tem gente que paga pra não ouvir o filho chorando, né? Paga babá, assim, vai lá, cuida dele. E agora vai pagar R$900 pra ouvir a criança chorando? Gente, R$500 pra você não chorar? Aí você compra pra criança e compra pra você. Sensacional, amiga. Foi de boa hoje. Foi de boa? Gostei, vai ser divertido, viu? Como sempre, né? Excelente final de semana pra você. Pra você também. Tá bom? Olha, a gente já volta trazendo pra você dicas do Dr. Marcos Massal com um quadro que todo mundo ama. Meu amigo Bicho, ele vai falar de uma raça diferente de gato. Você já ouviu falar do Sphinx, uma raça de gato? Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele no Meu Amigo Bicho. Oi, estamos de volta conversando com vocês hoje sobre um assunto muito importante, Dezembro Vermelho. E antes de voltar para esse assunto, explicar um pouquinho mais para você também sobre HIV, AIDS, a gente vai por uma participação que todo mundo ama no programa. O Dr. Marcos Massal da Polipet, ele vai falar sobre uma raça diferente de gato hoje, olha só. Olá, hoje nós vamos falar sobre o Sphinx, que é uma raça de gato. O Sphinx é uma raça que não é muito comum.
é aquele gato que não tem pelo, né? As pessoas lembram muito do Egito, porque ele lembra aquelas estátuas do Egito, né? Mas a origem dele, na verdade, é canadense. O esfinx, ele não tem aquela proteção da pelagem, então a gente precisa tomar bastante cuidado com o frio, ele precisa usar roupinha nos períodos mais frios do ano, e a gente precisa tomar bastante cuidado com o sol. Como ele não tem aquela proteção e a pele fica exposta, ele não deve tomar muito sol, e se tomar, tem que fazer o uso de bloqueador solar. O esfinx é um gato bastante carinhoso, né? Como ele não tem pelo, ele gosta de bastante contato com o tutor, ele gosta de subir no ombro, né? Mas os cuidados, no geral, são iguais os outros gatos, né? A gente precisa tomar cuidado com a alimentação e com o ambiente também. Dessa forma a gente mantém a saúde dele adequada. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Valeu, Dr. Marcos Massal. Obrigado pela dica, viu? Bom, hoje é Dia Mundial de Conscientização e Combate ao HIV e também a AIDS. E quem está respondendo perguntinhas para a gente hoje aqui é o infectologista, o Dr. Joper Fonseca. Pode mandar para a gente perguntinha, mas agora a gente vai ver a primeira parcial da nossa enquete. Que a pergunta é a seguinte: você conhece alguém com HIV? Hashtag sim, hashtag não. A gente quer entender o quanto as pessoas elas estão abertas a falarem sobre isso. Então, olha, doutor, pela quantidade de pessoas que respondeu aqui, a porcentagem, 62% dizendo que sim. Algo bacana que mostra que o nosso público é um público que está aberto, né, a conversar sobre, a falar sobre. Volto a destacar aqui a participação hoje do programa, até que agora, acho que depois que eu conversei com vocês, deu uma incentivada maior. Mas perto do que realmente está mais baixa, porque existe todo um preconceito ligado a esse assunto. E eu queria que o doutor explicasse para a gente agora a diferença do ter HIV e ter AIDS. É diferente? Sim. O HIV é o primeiro passo, o primeiro momento que você contraiu o vírus, né? Esse vírus vai demorar aí em torno de 8 semanas para que você consiga detectar os anticorpos contra ele, que é quando o exame fica positivo. Esse vírus ele passa por uma fase de multiplicação e depois ele entra num estado de descanso, como se ele estivesse quieto por alguns anos. Isso pode demorar 2, 3, 4 anos, assim até que ele começa a provocar destruição do sistema imunológico, e aí a pessoa pode apresentar alguns sintomas dessa queda do sistema imunológico. Quando ela começa a apresentar esses sintomas, a gente define isso como AIDS. Antes disso, ou seja, a pessoa tem o vírus, não tem nenhuma alteração no sistema imune, a contagem de células CD4 são normais, é normal. Então aí o indivíduo é só portador do HIV. Não sei se deu para entender. Deu para entender. É bem diferente, né? Porque muitas vezes a gente vê, isso eu já vi até na mídia, isso, viu, doutor? E a pessoa está com AIDS, mas porque teve o HIV positivo. Sim, ou vai passar AIDS para você. Né? Não é a maneira certa de falar. Você não passa AIDS para ninguém, né? Você transmite o vírus. E por que a gente tem tanta angústia de tentar saber o quanto antes se a pessoa tem o HIV? Porque ela vai levar um tempo para ficar doente. Então, nesse tempo, a gente pode tratar. E hoje, um indivíduo que toma um antirretroviral, ele se comporta como se ele não tivesse. Vamos até conversar sobre o estilo de vida. Como que é a vida de uma pessoa que hoje tem um resultado positivo para HIV? Como que é o dia a dia, doutor? Então, a pessoa vai ter que tomar uma medicação. Hoje é composta por 1, 2 comprimidos. Basicamente são 3 compostos no tratamento e você pode, em muitas dessas pessoas, reduzir para 2. Desses 2 compostos, nós estamos esperando muito, ele vai ser, já está sendo formulado com 1 comprimido só. Então, quem estiver tomando esse esquema, que é o mais comum, 1 ou 2 comprimidos por dia, vai tomar a medicação diariamente e vai ter vida normal. Toma uma vez por dia isso, doutor? Toma uma vez por dia, seja esse esquema com 2 ou com 1 comprimido, e vai tocar a vida. Né? Se a pessoa tomar a medicação diariamente, ela vai manter a carga viral indetectável, ou seja, se você fizer um exame para tentar identificar o vírus, você não encontra. E aí ela também, além disso, ela não passa esse vírus para ninguém. Não transmite. Não transmite. Então, quando a gente fala que I de indetectável é I de intransmissível, é porque uma pessoa que tem HIV, que faz tratamento e que mantém o tratamento regular com a carga viral indetectável, ela não vai transmitir. Então hoje tem muitos casais que abrem mão da camisinha,
por conta disso. Que são sorodiscordantes, ou seja, um é positivo, o outro é negativo para HIV, mas eles têm a relação entre eles sem o preservativo. Sim. Então, baseados nessa segurança que o remédio traz. Sim, exatamente. Então, só que a pessoa que toma o remédio tem que tomar sempre. Claro. E tem que fazer os exames periodicamente. É um tratamento, então, que a pessoa faz. A pessoa toma o medicamento, a cada 6 meses ela vai dosar a carga viral, geralmente é sempre indetectável. Então, ela pode, com a sua parceria ou com uma outra parceria, mesmo que não seja parceria fixa, ela pode se relacionar sem o uso de proteção, que ela não vai transmitir. Eu acho que é importante a gente até comentar isso, porque você vê como é interessante para o Estado, para o governo, manter esse vírus, ele realmente indetectável nas pessoas, porque você tem um controle dele, né? Sim. Então, acho que até pensando naquilo que você falou, que algumas pessoas até têm um discurso que acham que não deveria o governo pagar por esse remédio, é uma questão de saúde pública mesmo, né, além doutor? de todo o preconceito, né? A gente tem a questão da OMS estabelecida. Não sei se você já ouviu falar de 95, 95, 95. Então, a expectativa para a gente conseguir combater o HIV e a AIDS seria que, de todas as pessoas de um universo, aqui vamos pegar a população, todo mundo que tiver HIV, que a gente tenha 95% dessas pessoas sabendo que tem HIV. Entendi. E desse grupo, desse conjunto de 95% esteja tomando a medicação. Entendi. E que dessas pessoas que estão tomando a medicação, 95% com carga viral suprimida. Entendi. Com isso, teoricamente, a gente ia despencar a transmissão do vírus, até com uma expectativa de eliminar, de varrer a infecção pelo HIV do planeta, né? Até então, enquanto ainda não existe a cura... Sim, né, você doutor? teria esse método de controle. Teria esse método que é super interessante e necessário, né? Olha, está sendo bem explicativo o programa hoje, né? Eu estou recebendo algumas perguntinhas aqui. Segura só um pouquinho, que a gente já vem com as suas perguntas e o doutor respondendo também no próximo bloco. Mas agora o Matheus Andrade, direto da Band Vale FM, vai trazer para a gente um dos destaques, né, meu querido? Boa tarde. Oi, Lucas, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Falando Nisso. Hoje a notícia é para quem gosta de gastar, viu? Ontem caiu o 13º salário, como a gente comentou aqui no Falando Nisso, e hoje os comércios da região iniciam a ampliação dos horários de funcionamento, isso para dar mais comodidade para as compras de fim de ano, mais flexibilidade aí para as pessoas, né? Momento para comprar presentes para a família, preparar a ceia de Natal, itens decorativos e, claro, presentes para a gente mesmo, não é verdade? Olha só, a ACI de São José dos Campos divulgou os horários permitidos a partir de hoje, de segunda a sexta-feira. Agora é permitido os comércios abrirem das 8h30 da manhã às 8h30 da noite, aos sábados das 8h30 da manhã às 7 horas da noite e aos domingos das 9 da manhã às 4 horas da tarde. E tudo indica que nesse ano o comércio vai ser aquecido aqui em São José dos Campos, viu? De acordo com uma pesquisa da ACI, 77% dos joseenses pretendem ir às compras neste fim de ano e as lojas físicas são as preferidas para 41% dos entrevistados. O ticket médio da população aqui de São José dos Campos deve ficar em torno de R$ 400 e além da comodidade, claro, essa ampliação no horário de funcionamento é um impulso econômico. Ontem caiu o 13º, como eu falei, tem também aí as promoções de fim de ano, então, portanto, foi dada a largada para essa temporada de fim de ano, de compras de fim de ano. Todos os destaques e os horários estão lá também no nosso portal bandvale.com. Também é destaque no jornalismo da Rádio Band Vale as condições das estradas que cortam a região. Motorista faz boas viagens em praticamente todas as rodovias que cortam a nossa região neste início de tarde. Ali na rodovia Presidente Dutra tem algumas obras. Ali no quilômetro 145 em São José, sentido Rio de Janeiro, excesso de veículos devido a essas obras. E também na Dutra, lentidão no quilômetro 155 ali no trecho entre São José dos Campos e Jacareí. Nas rodovias litorâneas, Tamoios, Rio Santos, tudo normalizado, não tem neblina, não tem pista molhada, motorista faz boa viagem. Porém, na travessia de Balsas, entre São Sebastião e Ilhabela, o momento é um pouco complicado por ali, viu? Olha, sentido São Sebastião até que está normalizado, 30 minutos, tempo normal. Porém, a travessia sentido Ilhabela, 2h30 de tempo de espera neste momento. 7 embarcações operam por lá, então... situação complicada ali na travessia de Balsas. Demais rodovias, tudo normalizado. Lucas, com você.
Obrigado, meu amigo. Matheus Andrade, que sempre entra aqui para trazer os destaques do jornalismo, porque a Band Vale FM, gente, além de excelente música, você fica por dentro das estradas e também fica sabendo tudo o que acontece na nossa região. Excelente tarde para você, meu amigo. E a gente já volta no próximo bloco para conversar com você aí de casa, que a energia solar segue em expansão no nosso país, algo que é incrível. Mas será que fazendo a conta vale a pena ou não? Não sai daí. De volta para falar sobre economia. Tem coisa melhor que a gente não gasta muito com a conta de luz? O Brasil é referência na geração de energia limpa e hoje também parte desse reconhecimento é devido à expansão da energia solar. Olha só. Há 5 anos, a energia solar atraiu a atenção do Teodoro, que é dono de um restaurante em Belo Horizonte. Ele montou uma mini usina com 250 painéis fotovoltaicos. A gente fez um investimento e teve um retorno até num tempo menor. É basicamente uma energia limpa e é uma energia muito econômica. O consumo residencial lidera o mercado de energia solar. O Brasil tem hoje mais de 2 milhões de sistemas solares fotovoltaicos, instalados em telhados, fachadas e pequenos terrenos. A gente viu recentemente esses reajustes com bandeira amarela, bandeira vermelha, que subiu muito o valor da energia. Quando a pessoa tem a energia solar, gera a sua própria energia, ela está se protegendo desses reajustes. Em 10 anos, a produção de energia solar se expandiu para todos os estados e hoje ocupa o segundo lugar como a matriz elétrica mais utilizada no Brasil, com 16% de participação. Só fica atrás da energia gerada pelas hidrelétricas. É o melhor momento possível para aquela pessoa que tem uma residência, propriedade rural ou comércio adquirir um sistema de energia solar. É um mercado que não para de crescer, é um mercado promissor. A energia solar vem para suprir, vem para ajudar as outras fontes. Interessante, tem alguns prédios, esses mais modernos que estão sendo feitos agora, que já vem com todo um sistema também, né? Interessante, fica aí para a gente refletir um pouquinho e até repensar, porque quando economiza no bolso a gente quer, com certeza, né? De volta ao nosso assunto aqui, hoje é o Dia Mundial de Conscientização e Combate ao HIV e também à AIDS. Dr. João Fonseca está respondendo as nossas perguntinhas, ele que é infectologista, e chegou alguns comentários e perguntas. Vamos colocar então, para honrar o pessoal de casa e a participação. Obrigado, viu? Você que está mandando aqui o seu nome, de onde é também, e a perguntinha que nem o Rogério de Ubatuba. Portador do HIV pode ingerir bebida alcoólica destilados? Boa pergunta. A gente pode falar dos dois. Daquele que é portador do HIV e faz o tratamento, né, que toma esse remédio, ou também quem é portador do HIV e não tem noção e está bebendo álcool. Sim. Então, a pergunta que está sendo feita provavelmente quer saber se é uma pessoa que tem HIV que toma remédio. Toma o remédio. Então, existe muita questão assim, posso ou não posso beber? É, porque quando a gente toma um antibiótico, fala que não pode beber bebida alcoólica. Isso, né? isso não é uma verdade absoluta, tá? Ah, tá. Tem um antibiótico especial que você não pode beber mesmo. Ah, tá. Que pode dar uma reação grave. No caso do antirretroviral, você pode beber. Ah, não inibe o efeito. Não vai inibir nada, Olha. né? Só que você, como profissional de saúde, vai falar para a pessoa que o álcool tem malefícios, que não tem nada a ver com uma ligação direta do remédio e o álcool. A gente falou essa semana com uma nutricionista, ela falando como ele é tóxico para o organismo. Sim, então o que acontece? Qual que é o lado negativo do álcool? Se você bebe em demasia, você pode perder um pouco a noção do tempo, não tomar o remédio na hora certa, então nesse sentido ele é ruim. Agora, provavelmente a pergunta que está sendo dirigida é, se eu tenho HIV, ou se alguém que eu conheço tem HIV, toma um remédio, vai numa festa, pode tomar uma cerveja, tomar um vinho, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Sempre lembrando que, gente, o HIV, na verdade o álcool, a gente falou essa semana, doutor, como ele é péssimo para a questão da imunidade da pessoa. Sim. Como ele realmente destrói, é tóxico, sim, né? E é uma porta de entrada para as piores drogas, né? Então. Pessoa com álcool, às vezes ela não se cuida no momento de ter uma relação sexual, sim, ela não consegue negociar o uso de uma camisinha, enfim, um monte de coisa que acontece. E muito legal essa sua visão, focado no assunto de hoje. Sim. Porque a gente pensa muitas vezes só da pessoa não ficar, eu vou pegar uma gripe, etc e tal, porque está com a imunidade baixa, mas não. Tem essa situação do dia a dia, né, doutor? O álcool, ele desperta outros interesses. Então, respondendo a pergunta, não tem problema nenhum. Perfeito. Você tomando o antirretroviral,
tomar alguma bebida alcoólica. Excelente, doutor. Vamos lá para a próxima participação. A Eliana manda para a gente uma pergunta. Obrigado, viu, Eliana? A doação de sangue de pessoas com HIV, carga viral não detectável, não poderia ser feita para pacientes que também são soro positivo? E a doação de órgãos, será que não seria aprovado para pacientes também com HIV? Boa pergunta, Eliane. Vamos lá. Então, a doação de órgãos, houve uma regulamentação recente em relação a pacientes com hepatites, né? Então, o paciente é portador de hepatite C, ele poder doar algum órgão para uma outra pessoa que também tenha. No caso da doação de sangue, o problema, mesmo que tenha carga viral indetectável, pelo menos eu não tenho nenhuma informação de que isso possa ser concebido. Você pode transmitir partículas de vírus com padrão de resistência diferente. Entendi. Então não é você não teria necessidade de fazer isso, né? Claro que eu entendo a pergunta, porque a pessoa, não é só pelo HIV, mas por qualquer outra infecção, sífilis também não pode doar, as hepatites virais, mas é que para a pessoa que tem HIV, não poder doar sangue deve ser uma grande frustração. Mas acho que tem essas barreiras que impediria você doar para poder transmitir, para você poder doar para uma pessoa com HIV. Excelente participação, viu, Eliane? Obrigado. Próxima participação da Inês aí de Caçapava, ela mandou pra gente aqui, ó. Obrigado pelo carinho, adoro você, obrigado, viu? Quais os primeiros sintomas do HIV, doutor? Excelente. É muito variável, né? Então, o HIV mesmo, ele não dá sintoma nenhum, tá? Pode até dar no início, na infecção aguda, mas é raro você ver alguém que tem aquela febre, que tem manchas pelo corpo, que é o que a gente chama de síndrome retroviral aguda. Assim, eu já vi 3, 4 vezes na minha vida. Então, nossa, esse doutor já trabalha há muito tempo. A pessoa teve uma relação, se expôs, depois de um mês aparece com um quadro assim. Então, isso seria. Agora, o que está sendo dirigido aqui nessa pergunta que eu entendo, quais são os sintomas da AIDS, né? Então, é da AIDS, não do HIV. O HIV, então, não tem sintomas. Aquela questão da pessoa, às vezes, ter uma gripe, uma febre forte, e passa até despercebido que a pessoa acha que é um resfriado. Isso é um sinal de que acabou de ser infectado. Tá? Mas falando da AIDS, então, a pessoa contrai HIV, passou 2, 3, 4, 5 anos, ela começa a manifestar sinais. Quais são os sinais mais comuns? Perda de peso, aparecimento de infecções oportunistas, entre elas candidíase oral, sapinho na boca sem explicação, tem que ser investigado HIV, o aparecimento de tuberculose, aparecimento, por exemplo, de doenças vaginais, no caso da mulher, né? E outras doenças oportunistas. Então, esse conjunto são com maior frequência os primeiros sintomas do HIV. E toda a campanha AIDS, né? Da AIDS, toda a campanha é para a pessoa não chegar nesse ponto. Sim. É por isso que a gente está... Infelizmente, a gente ainda, como eu já falei agora há pouco tempo, a gente pega pessoas que internam com uma pneumonia, vai ver, não é pneumonia, é uma tuberculose. Aí você faz o teste de HIV, está com HIV. E aí você pergunta, quantas vezes você fez, inclusive pessoas jovens, quantas vezes você já fez HIV? Nunca fiz. Nunca fez. Ou fiz há 5 anos atrás. Vocês estão com uma campanha de teste rápido, né, doutor? A campanha, nesse mês, ela está se intensificando, né? Como eu fico sabendo, então as UBS estão intensificando a realização do teste. O presídio aqui, o CDP também, vão fazer testagem nos albergues a semana que vem. Amanhã estaremos no Shopping Oriente, sábado e domingo, fazendo testagem. Mas assim, o município vem se especializando muito, né, através do programa Teste Já, que já faz 1 ano que foi implementado, fomentando tanto a população a fazer o exame, como também os profissionais que estão ali recebendo essas pessoas para facilitar que ela venha fazer. Então, é importante fazer teste periodicamente e não deixar para lá, né? Não deixar para fazer tarde. Receber o sim não é atestado de óbito, receber o sim é atestado de vida. A dúvida que é o atestado de óbito, que pode ser, viu, gente? Essa que é a verdade. Tem mais uma participação do Felipe. Ele comenta o seguinte: antes a AIDS matava rápido, sem os coquetéis. Hoje pessoas deixam de tomar e vivem bem, sem os medicamentos. O ser humano teria criado uma certa resistência ao vírus? Será que isso é real? Então, não é real, tá? Vamos supor, uma pessoa está tratando, ela tem carga viral indetectável, infelizmente a gente ainda tem uma porcentagem pequena, mas tem de abandono. Hoje a gente não fala mais abandono, o termo é interrupção do tratamento. E aí o que você observa, né? A gente tem aqui no CRMI, eu trabalho lá, inclusive eu atendo pacientes,
ele para de tomar o remédio, passado alguns meses você vai testar, ele está com carga viral positiva. Passado algum tempo, o CD4 dele começa a cair e ele vai desenvolver sinais da doença. Então, isso não é uma verdade, tá? Acho que não é não corresponde a uma situação real. Terminar o programa aqui, doutor, lendo 2 comentários que a gente recebeu, mas eu quero agradecer muito a participação, porque agora começou a chegar muita gente conversando com a gente. Isso é muito bom, viu? A Denise de Caçapava comenta o seguinte: tem um amigo que tem HIV já faz 5 anos. E vida que segue, ele faz tratamento e está muito bem. Que bom, Denise. E essa é a realidade de muitos que buscam saber se tem ou não, e aí fazem um tratamento. A Maria também comentando aqui que ela tem uma irmã e cunhado, faz 6 anos que eles têm HIV e estão seguindo a vida. Acho que isso que é importante, né, doutor? Sim. Tem 1 minutinho só para encerrar o programa, mas é o seguinte: fazer o teste é o mais importante, ficar sabendo é o mais importante. Sim, é mais importante. Eu costumo falar muito para os pacientes que eu recebo muito abalados, às vezes, no consultório: olha, daqui a um tempo, você só vai lembrar que você tem HIV quando você vier aqui no dia da consulta. Você vai continuar tendo seus problemas, seguir sua vida. Então é isso que as pessoas têm que ter. Trazer para o mais natural possível e quem está ao seu redor também entender dessa forma. Não dá para aceitar mais, gente, não saber se você tem ou não HIV. Não aceite mais essa situação, porque essa situação pode te levar a óbito, a morrer. Você ficar sabendo é vida para você, tá bom? Fora a transmissão para outras pessoas, né? Também transmitir para outras pessoas, ter essa responsabilidade. Passar para uma criança, importante. Eventualmente. Você vê? Com certeza, doutor. Obrigado, doutor, como sempre, viu? Obrigado viu, mesmo, Lucas? Viu? Obrigado, gostei muito em especial hoje, foi muito bom para mim. Foi mesmo, que bom, doutor, fico muito feliz, viu? Olha, a gente volta segunda-feira, né, com o programa, um assunto polêmico. Olá, pessoal, eu sou o Dr. Dário, cirurgião geral do aparelho digestivo, gastro, e nessa segunda-feira vamos lá no Falando Nisso falar um pouquinho sobre jejum intermitente. É perigoso? Para que serve? Como que a gente faz? Vai me matar? Vamos descobrir isso no programa. Ai, vai dar o que falar, hein, gente? Segunda-feira, então, 13h, ao vivo, junto com a Águida, eu tô aqui, tá bom? Amanhã tem Manhã na Band, 10 horas da manhã eu conto com vocês. Fiquem com Deus, boa tarde, tchau, tchau.